Olá, boa tarde. O meu nome é Nuno Pinheiro, bem-vindos ao meu canal Astrosofia, Astrologia por Nuno Pinheiro. Antes de mais, espero que estejam bem. Este vídeo tem como intuito falarmos um bocadinho sobre a conjunção entre Marte e Plutão, que vai acontecer já a partir da próxima semana em Aquário. Esta conjunção é particularmente importante porque é a primeira que vai acontecer desde que Plutão entrou em Aquário e ao longo deste ano todo nós vamos ter vários movimentos entre Marte e Plutão. Então o que eu fiz foi fazer um levantamento de alguns acontecimentos desde que Plutão entrou em Aquário da última vez, para tentar perceber se os encontros entre Marte e Plutão tiveram ou não alguma relevância no desenrolar da história. Para quem está agora apenas a entrar em contato com a linguagem astrológica, Marte está muito associado ao tema da guerra, porque Marte é o deus da guerra. Então, sempre que nós olhamos para Marte, estamos a falar de temas como a agressividade, a luta, a ira, e porque Marte funciona como um gatilho, muitas vezes é aquela faísca que dá início a um grande incêndio. Já Plutão é o deus do submundo, o lugar onde as almas vagueiam depois de morrerem, e temos sempre temas associados a coisas que estão escondidas, ocultas, a movimentos inconscientes, coletivos, que levam a uma grande transformação e uma grande regeneração daquilo que são os padrões sociais existentes. E, portanto, quando estes dois planetas se encontram, há sempre aqui uma intensidade muito forte, um aumento da temperatura, da agressividade, das lutas, das confrontações. E é isso que eu efetivamente vou tentar mostrar neste vídeo, é se este encontro, sempre que aconteceu no céu em Aquário, com o Plutão em Aquário, se efetivamente aconteceram aqui movimentos interessantes dentro destes temas. Então, eu vou partilhar com vocês a minha tela para começarmos então a ver estes movimentos. Tem aqui os meus contactos, quem quiser mandar mensagem ou quem quiser mandar algum tipo de comunicação ou informação está à vontade. E então vamos falar aqui um bocadinho sobre esta conjunção. Eu chamei esta apresentação Os Gatilhos de Marte e Plutão em 2024. Efetivamente, esta conjunção vai acontecer no dia 14 de fevereiro, portanto, exatamente no dia dos namorados, por isso atenção aos vossos almoços e jantares com as vossas caras metades, porque pode haver aqui alguma tensão, mas atenção, atenção. Pode não ser uma tensão que leve a que o pessoal ande toda à chapada e à bulha. Não. Também temos Vênus, conjunto a Plutão e a Marte, e, portanto, também o tema do romance, da sensualidade, do erotismo, da sexualidade também está muito ativo. Portanto, nem tudo está perdido, ok? Não pensem que as coisas tendencialmente serão muito intensas só para o lado negativo. Não, também temos aqui um potencial de romance e de muita intensidade, ok? Então, já sabemos que a conjunção vai acontecer aqui no dia 14 de fevereiro e será bastante importante porque é a primeira que acontece desde que Plutão entrou em Aquário em 2024 e que, no fundo, será o começo de um ciclo de encontros entre Marte e Plutão. Então, fazendo aqui uma contextualização histórica, para quem também está agora só a entrar em contacto com estas questões astrológicas e com todos estes temas do Plutão em Aquário, que tem sido amplamente debatido, Plutão entrou em Aquário em fevereiro de 1978 e depois vai sair em 1798. E nesta permanência de Plutão em Aquário aconteceram este rol enorme de acontecimentos importantíssimos para o desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa vida e que, no fundo, ainda moldam a nossa sociedade e a nossa cultura. Portanto, tivemos a Revolução Francesa em 1789, entre 1789 e 1799. Tivemos o fim do absolutismo, que deriva claramente deste movimento da Revolução Francesa. Tivemos a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. Tivemos a Revolução Industrial, que foi e é ainda marcante na nossa sociedade e na forma como nós trabalhamos. A abolição da escravatura, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que para mim acaba por ser o gatilho ou a tal faísca que dá início a todos estes movimentos que depois estão para cima, e concluindo as guerras napoleónicas que se iniciam já depois do Plutão sair de Aquário, mas obviamente temos que pensar que o movimento começa um bocadinho antes. Então, eu peguei aqui neste gatilho, ou nesta faísca, que é a Guerra da Independência dos Estados Unidos, e fiz um paralelismo com outro gatilho que poderá ser, ou que já aconteceu e que poderá ser bastante marcante também para o futuro, quando fizermos uma retrospectiva, que foi o Covid. E então, olhei aqui para os mapas destes dois acontecimentos para tentar perceber se existe aqui algum paralelismo ou não entre estes dois. Então, o primeiro paralelismo que é notório é Plutão
nos dois, está em Capricórnio. Num caso temos Plutão no grau 26, no outro caso temos Plutão no grau 21. No entanto, no Covid, os lockdowns acontecem já com o Plutão a aproximar-se do grau 24, ou seja, estão muito próximos um do outro. Por outro lado, também temos Urano a sair de Touro, neste caso na Revolução Americana. Ele estava acabadinho de sair de Touro. E no Covid nós temos Urano acabadinho de entrar em Touro. No entanto, se nós olharmos para a Revolução Americana, também temos que ter consciência que este momento de início, que é associado ao início da Revolução Americana, tem todo um momento para trás. Portanto, o Urano em Touro foi também essencial para esta revolução que aconteceu exatamente nesta altura, em 1775. Depois, temos outro aspecto bastante interessante, que é Saturno a fazer aspecto com Plutão. Na Revolução Americana, temos Saturno em balança a fazer uma quadratura com Plutão. Tecnicamente não está em quadratura, mas por signo está, porque balança faz uma quadratura natural com o signo de Capricórnio. No Covid, nós temos Saturno conjunto a Plutão. Portanto, temos aqui a presença destes dois planetas a marcarem também estes dois acontecimentos. Depois, Quiran encarnar. Na Revolução Americana temos Quiran no grau 13 e no Covid temos Quiran no grau 1. Exatamente agora nós estamos com o Quiran muito perto do grau 13. 13, 14, 15. Ele anda a vaguear ali um bocadinho por estes graus. O que é interessante também ver é que nesta Revolução Americana nós temos Urano e Júpiter conjuntos. Ou seja, eles estiveram conjuntos em Touro. Neste caso, nós temos Urano em Touro e, na atualidade, temos Júpiter também conjunto a Urano em Touro, vai acontecer agora em maio, e para o ano, o próprio Urano vai passar para Gêmeos. Por isso, há aqui obviamente que não está tudo igualzinho, mas há aqui temas que se repetem e há aqui posicionamentos astrológicos que estão, de alguma forma, a marcar um ritmo muito parecido entre um momento e o outro. Por isso, se calhar, quando olharmos para o Covid, daqui a 10, 15 anos, quando olharmos para o Covid, pensaremos, opa, se calhar teve aqui o gatilho. Então, como eu disse, Plutão entrou em Aquário em fevereiro de 1778. Ora, precisamente em maio de 1778, temos o primeiro encontro entre Marte e Plutão. E o que é que acontece? Acontece um primeiro momento logo de revolução. Temos aquilo que é chamado Irish Revolution, que foi uma revolução levada a cabo pela parte presbiteriana da sociedade, neste caso a Society of United Irishmen, que se insurgiram contra a maioria anglicana e o poder da coroa britânica, pretendendo uma aliança com os aliados católicos irlandeses. Isto não vai ter resultado, esta revolução não vai dar resultado e acabará por ser aniquilada pela coroa britânica, mas, no entanto, o que é interessante aqui perceber é que no primeiro encontro entre Marte em Touro e Plutão em Aquário, tivemos o despoltar de uma ação de revolta, de um confronto, de uma luta. Depois, em 1779, temos mais uma vez um aspecto entre Marte e Plutão, neste caso com Marte em Escorpião, a fazer também uma quadratura com o Marte em Aquário. E o que é que acontece aqui? Temos uma tentativa mal sucedida dos reinos de Espanha e da França de capturar a península de Gibraltar, que estava nas mãos dos britânicos durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos. E efetivamente aqui temos mais uma vez uma quadratura entre Marte e Plutão. Desculpem só dar um bocadinho para trás. Se vocês olharem também aqui para este Irish Revolution, vocês conseguem ver também que Vênus está muito perto desta quadratura entre Marte e Plutão. Está muito perto. Vênus está em Carneiro, mas está muito perto. Neste grande cerco de Gibraltar, Vênus está a fazer oposição com Marte e já fez a quadratura também com Plutão. Portanto, Vênus também está ao barulho. E reparem que eu mostrei-vos que esta semana nós vamos ter Vênus, Marte e Plutão também juntos. Se andarmos um bocadinho mais para a frente, em 16 de fevereiro de 1780, temos aquilo que é chamada a Primeira Guerra dos Boerés, na África do Sul, e que no fundo é uma tentativa dos colonos de se insurgirem contra o Império Britânico.
E neste caso, o que é que nós temos? Mais uma vez, Plutão a fazer quadratura com Marte. Marte em Escorpião e Plutão a fazer quadratura. O que é bastante interessante. Mais uma vez, cada vez que estes dois planetas se encontram no ar, mais um confronto, mais uma guerra, mais um conflito. E o que é que nós temos também ao lado? A nossa Vênus. Também está lá. Em todos os casos, parece que a Vênus está um bocadinho aprisionada. Neste caso, por exemplo, a Vênus está em queda em Escorpião. E quem rege este Escorpião é efetivamente este Marte. Portanto, é como se ela estivesse aprisionada, como se ela não tivesse a capacidade de fazer a paz. É interessante. Depois, se andarmos ainda um bocadinho mais para a frente, em novembro de 1780, temos a revolução no Peru, que é chamada a Tupac Amaru, que no fundo é uma revolução também que anticolonial na América do século XVIII e que teve lugar no vice-reino do Rio da Prata e no vice-reino do Peru, iniciada a 4 de novembro de 1980, com a captura e posterior execução do corregedor António de Arriaga. E o que é que nós temos aqui? Já não um aspecto tenso entre Marte e Plutão, mas um aspecto até bastante fluido. Temos um trígono entre Marte e Plutão. Plutão em Aquário e Marte em Balança, dois signos da. E o que é que está ao lado? Vênus. Neste caso, Vênus também está a fazer aqui um aspecto fluido com Plutão, o que de alguma forma poderá ter ajudado na resolução do conflito e que pode ter, no fundo, associado melhor este conflito a ser resolvido, até porque, lá está, neste caso, Marte está exilado em Balança e quem rege este Marte é efetivamente esta Vênus. E por último, só assim por só assim como exemplo também bastante interessante, é em 13 de julho de 1789, e que no fundo dá início à Revolução Francesa, ou que é o acontecimento mais marcante da Revolução Francesa, que é o assalto à Bastilha. O que é que nós temos? Marte em Touro, em quadratura, com Marte em Plutão. Com Plutão em Aquário, desculpa. Temos o Marte em Touro a fazer quadratura com o Plutão em Aquário. Mais uma vez, efetivamente, temos um tema de confronto e de luta e de agressividade sempre que estes dois planetas se encontram. O que é curioso, em todos estes exemplos, temos quase sempre uma quadratura e não uma conjunção. E quem estuda a astrologia sabe que nos ciclos entre planetas, as quadraturas são sempre momentos de enorme conflito. Porquê? Porque marcam ou o primeiro momento de conflito vindo de uma conjunção ou o último momento que vai levar à próxima conjunção. Portanto, há sempre aqui sempre essa dureza e agressividade e despique baseada na quadratura. Então, mais um acontecimento com o assalto à Bastilha, em 13 de julho de 1789, e que marca claramente, se calhar, o acontecimento mais importante que depois leva à Revolução Francesa. Marte e Plutão estão também a conversar. Neste caso, Vênus está um bocadinho mais longe, mas é Vênus que rege este Marte. E Vênus também já tinha feito uma conjunção com Marte há pouco tempo. Mas é Vênus que rege este Marte. Então, já sabemos que dia 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados, vamos ter a conjunção entre o nosso querido Plutão e o nosso querido Marte. E a primeira quadratura que nós vimos aqui, que é efetivamente aquele momento onde as coisas ficam assim um bocadinho mais ardentes, quando é que vai acontecer? Em 11 de junho de 2024. Novamente, o nosso amigo Marte em Touro e o Plutão em Aquário. E a nossa Vênus, a regente deste Marte vai estar em Gêmeos. Agora, vamos recuar aqui um bocadinho. Reparem aqui numa coisa. Vênus e o Sol estão conjuntos em Gêmeos. No assalto à Bastilha, Vênus e o Sol estavam conjunto em Gêmeos. Portanto, vamos estar atentos ao mês de junho para tentar perceber o que é que vai ser aqui. O que é que vai acontecer muito parecido com isto. Não sei se é um assalto à Bastilha, uma prisão, ou o que quer que seja. Nem sei o que é que possa hoje associar à Bastilha nos tempos atuais, mas
Interessante. Vamos ver se acontece aqui alguma coisa parecida ou similar com isto. Depois, no final do ano, vamos ter outro momento muito importante de encontro entre o Marte e o Plutão, em novembro, já com o Plutão a fazer a última passagem e final em Capricórnio, e ele nunca mais se despacha disto, parece que anda aqui neste vai e vem, já há quase há 2 anos estamos nisto, mas é a última passagem do Plutão em Capricórnio, efetivamente, do grau 29, e o Marte estará também em Caranguejo, no grau 29, em novembro. E neste encontro, no dia 1 de novembro, vamos ter o princípio de uma oposição que vai durar quase 3 meses. Ou seja, nós vamos ter Marte e Plutão em novembro, em dezembro e ainda teremos certamente em janeiro de 2025. Portanto, é uma ótima entrada para, é um ótimo pronúncio para o 2025, uma entrada de ano com Plutão e com Marte a fazerem oposição. Efetivamente, em novembro e em dezembro, então temos já novamente o Plutão em Aquário e com o Marte em Leão. Marte vai ficar bastante tempo em Leão, vai ficar retrógrado em Leão e, portanto, por isso é que vamos ter esta oposição durante bastante tempo. Por isso, especial atenção para aquele mês de junho. Fiquei muito curioso com aquele mês de junho para ver o que é que efetivamente vai sair dali e depois, claramente, para este final de ano, que promete ser bastante explosivo. E pronto, é exatamente isto que eu vos queria trazer, esta pequena apresentação que no fundo tenta mostrar-vos que estes encontros entre Marte e Plutão normalmente desencadeiam sempre acontecimentos muito intensos, especialmente nas quadraturas. Aquilo que conseguimos perceber aqui é que as quadraturas são os momentos de maior tensão ou de auge dessa tensão. Por isso vamos estar atentos efetivamente àquele mês de junho. Desejo-vos um excelente fim de semana, desejo-vos também um excelente dia dos namorados, porque a coisa promete. E alguma dúvida ou algo que queiram partilhar ou algo que queiram dizer, estão à vontade, muito gosto. E foi um prazer estar aqui com vocês. Beijinhos e até à próxima.